Olá pessoal, dando continuidade às nossas atividades laboratoriais, nós já vimos que para a construção da prótese total, há necessidade da realização de duas moldagens. A primeira moldagem preliminar ou anatômica, confeccionada com moldeiras de estoques, adquirida nas casas de materiais dentários, e a segunda moldagem, que é a moldagem funcional ou secundária, que tem como finalidade copiar todo o detalhamento e planejar o limite da futura dentadura. Para isso, nós necessitamos construir moldeiras individuais. Essas moldeiras, como o próprio nome diz, elas são personalizadas, construídas sobre o modelo de estudo do nosso paciente. Então, a primeira coisa que nós iremos fazer é delimitar a área denominada chapeável. Isso é o planejamento inicial da área de assentamento protético. Então, inicialmente, nós iremos demarcar o sulco vestibular e toda a área justamente no limite. Sulco gengivo labial. Inicialmente marcaremos no limite exato desse sulco, sulco gengivo geniano, a linha passa por trás da tuberosidade sobre o sulco amular, continuando, unindo uma tuberosidade à outra em forma de meia-lua, nós demarcamos a divisão do palato mole ou do palato duro, também denominado post-dame. E do outro lado, iremos proceder da mesma maneira, demarcando sulco gengivo labial, gengivo geniano. No sentido posterior, contornamos a tuberosidade no sulco que fica por trás da mesma, que é o sulco amular ou pitérigo maxilar. Demarcado essa região em todo o seu limite, nós iremos agora promover a demarcação da moldeira individual, que deverá ter a sua borda ou seu limite demarcado mais ou menos 1,5 a 2 milímetros acima desse sulco que nós demarcamos inicialmente, já que o limite da moldeira individual deverá ser sobre a mucosa móvel. Então vamos observar agora o detalhamento dessa marcação inicial, seguindo o limite anatômico de todo o sulco. Após esse procedimento, nós iremos agora, tendo como referência essa linha, demarcar o limite da futura moldeira individual, ou seja, o limite, o planejamento do limite da futura prótese, que deverá ser demarcado com uma linha pontilhada, 2 a 3 milímetros, acima dessa linha contínua que nós demarcamos no limite anatômico das áreas que nós já nos referimos anteriormente. De um lado, e o mesmo procedimento deverá ser realizado do outro lado. Essa linha pontilhada que vai servir de referência 2 a 3 milímetros acima da linha contínua.
Após a demarcação da área da futura prótese, que é o limite da moldeira individual, a linha que foi pontilhada deverá ser demarcada. É concluída essa etapa, demarcação periférica ou definição periférica do limite da moldeira individual superior, nós iremos passar para as etapas seguintes. Uma outra opção é que após a demarcação do sulco com a linha contínua e o limite da moldeira de forma pontilhada, é que agora a gente recubra essa linha pontilhada, que corresponde ao limite da moldeira individual superior, que deverá ficar mais curto do que o fundo de saco, em torno de 2 a 3 milímetros, com auxílio de lápis cópia. Uma outra observação também que poderá ser feita é que nos manequins que a gente veja a presença de freios e inserções musculares, essas estruturas deverão ser contornadas em forma de V. Não poderá o limite da moldeira recobrir essas estruturas anatômicas. Então, a outra opção é nós recobrirmos a área pontilhada com o lápis cópia, evidenciando assim o limite da moldeira individual. Então, o lápis cópia, ele é um lápis dermográfico, ele risca não só no modelo, mas também ele permite você determinar áreas na cavidade bucal do seu paciente. Então, a área pontilhada poderá ser demarcada ou evidenciada com o auxílio do lápis cópia. Esse lápis é da Faber-Castell. Então, aviva ou acentua o limite da moldeira individual superior. Então, sulco gengivo-labial, contorna a inserção do bucinador em forma de V, se o manequim tiver. Chegamos ao final da tuberosidade, onde nós temos o sulco amular ou pitérgo maxilar, que deverá ser contornado. Divisão do palato mole, palato duro, que será a linha vibrátil palatal, a referência para essa demarcação em forma de meia-lua. Novamente, sulco amular ou pitérgo maxilar. Em direção à vestibular, recobrimos a linha pontilhada, 2 a 3 milímetros. Sulco gengivo labial novamente, contornando as inserções musculares. Então, estamos prontos agora para a construção da nossa moldeira individual. Só que a moldeira, adotamos na disciplina a construção da moldeira individual com a resina acrílica ativada quimicamente incolor. Essa resina, na sua fase final, ela fica rígida. Então, o modelo também, o gesso é rígido. Então, nós precisamos aliviar áreas que são consideradas retentivas e áreas que poderão causar supercompressão no nosso paciente. Áreas retentivas na região do rebordo anular e áreas que são consideradas de compressão, que são justamente as rugosidades palatinas. Esses alívios são feitos com cera fundida, não é? Aqui nesse manequim, nós teremos uma área retentiva na região posterior, então com auxílio da lamparina, a espátula número 36 ou 32.
Aquecemos a espátula, levamos a cera e com a cera fundida nós iremos aqui aliviar essa região. Esses alívios deverão ser confeccionados do limite da moldeira para cima. Não deverá ficar no limite da área que você avaliou como sendo a área retentiva. Onde houver área de retenção ou de estrangulamento, essa área deverá ser aliviada com cera fundida. E a região de rugosidade palatina. Essas serão as áreas prioritárias aqui no nosso paciente virtual, que é o manequim. Quando vocês estiverem na clínica, vocês verão na disciplina específica que talvez haja necessidade de vocês aliviarem outras áreas. Camada fina, então, alívio, região de rugosidades palatinas e papila incisiva, uma área retentiva que tinha contornando aqui a tuberosidade de um lado e outra área retentiva contornando a tuberosidade do outro. Aí nesse momento nós iremos observar se a cera escoou sobre a linha que define o limite da moldeira individual. Isso acontecendo, nós iremos remover o excesso de cera que escoou nessa região sobre a linha, que é o limite da moldeira individual superior. E o passo seguinte será o isolamento do modelo com isolante específico entre o gesso e a resina, que são isolantes derivados de algas marinhas. Então, isolante de baixa tensão superficial, que permita, nas duas demãos que iremos aplicar, que o isolante penetre nas depressões e a segunda camada isole os picos da superfície do gesso. Então, esse isolante ele deverá ser colocado de tal forma que após o uso ele seja descartado, ele não voltará novamente ao tubo. Então, com o auxílio de um pincel, nós iremos aplicar 2 camadas de isolante sobre o modelo, sobre toda a área, porque durante a confecção do modelo haverá o risco da resina escoar. Então, isolamos em um só sentido a primeira camada de isolante por toda a área, pegando reserva do recorte do modelo. Primeira demão deverá ser aplicada em um só sentido, atingindo não só a área que é considerada área chapeável, mas toda a área superior do modelo. Não esquecer que esse isolante entre o gesso
e a resina, ele é um isolante de baixa tensão superficial. E aplicamos a primeira demão em um só sentido. Avaliamos se toda a área foi isolada. E ainda, por uma questão de precaução, adotamos que você isole a base do modelo pelo menos meio centímetro, porque se houver escoamento da resina, a mesma não ficará retida na base do modelo e na hora da remoção da nossa moldeira, nós iremos ter o risco da fratura do modelo. Então, primeira demão, recobrimos toda a área, esperamos que o isolante ele evapore um pouco, em torno de 1 a 2 minutos, e após isso nós iremos aplicar agora no sentido contrário, ou cruzando a segunda demão do isolante. Então, aplicada a primeira demão, aplicamos agora a segunda demão. Se a primeira demão foi antero-posterior, a segunda demão vamos aplicar cruzado. Permitindo que toda a superfície do gesso fique assim isolada da resina que nós iremos aplicar sobre essa estrutura para a construção da moldeira individual. Então, duas demãos. A primeira demão aplicada no sentido antero-posterior e a segunda demão no sentido direito-esquerdo ou sentido cruzado. Então, com isso, temos a garantia de que toda a superfície do modelo foi isolada. Então, para a construção da moldeira individual, nós vamos utilizar aqui na disciplina a técnica do Aldrovandi, que é a técnica do amassamento. Para a técnica do Aldrovandi, nós precisaremos utilizar 2 placas de vidro. E no caso aí, essas placas deverão ser isoladas. Nós utilizamos um isolante de baixa tensão superficial, ele tem necessidade de se esparramar sobre a estrutura, ter um íntimo contato com a estrutura. Na placa de vidro que é polida, vamos empregar um isolante de alta tensão superficial, que no caso é a vaselina sólida. Então isolamos toda a superfície da placa de vidro com a vaselina. Não importa nesse momento a espessura da placa de vidro, que em outras etapas essa espessura é importante, então não é importante a espessura da placa de vidro. Então nós poderemos utilizar 2 placas de vidro finas, 2 grossas, uma grossa, uma fina, e promovemos o isolamento da superfície que nós vamos trabalhar com um isolante de alta tensão superficial, ou seja, ele adere na placa de vidro. Feito isso, nós vamos agora proporcionar a resina acrílica. Existe um proporcionador específico para isso, onde a proporção será em volume 3 de pó para 1 de líquido. Na ausência do proporcionador específico, nós poderemos substituir esse proporcionador pelo pote Dappen, a parte mais profunda do pote Dappen. Usaremos 3 medidas de pó para 1 medida de líquido, usando o proporcionador específico ou então utilizando o pote Dappen como proporcionador para esse material. Na hora que nós formos confeccionar as nossas moldeiras individuais,
as moldeiras deverão apresentar espessuras específicas para que a gente consiga ter estabilidade. Elas não podem ficar muito grossas, nem elas poderão ficar muito finas. Então, tem autores que preconizam colocar o espessamento, o espaçador aqui na placa de vidro. Alguns preconizam o palito de fósforo. Outros preconizam você utilizar uma moeda de 50 centavos. Ou então, preconizam também nós utilizarmos lâminas de cera 7. Então, o palito de fósforo tem em torno de 2,5 de espessura. A moeda de 50 centavos ela tem 2 de espessura. E a lâmina de cera número 7, ela tem mais ou menos 1 milímetro de espessura. Na hora que nós dobrarmos a lâmina de cera 7 e colocarmos nas extremidades da placa de vidro, nós teremos aí um espaçamento em torno de 2 milímetros, que é o que nós necessitamos para que a moldeira individual ela fique estável após a sua confecção. Então, quando formos fazer o amassamento, a placa superior toca no espaçador e nós criaremos aqui um espaço de mais ou menos 2 milímetros, que será a espessura da nossa moldeira individual. Então, prontas as placas de vidro, já que a técnica que nós iremos utilizar é a técnica do Aldrovandi, nós iremos agora proporcionar o material. Então, dentro de um pote para resina com tampa, que é o pote Paladon, foi colocado uma medida do líquido e agora nós iremos incorporar uma medida do pó. Então, fiz um pouco no pote d'água. Então, aqui, o líquido, sempre que nós temos materiais com pó e líquido, o líquido deverá ser colocado primeiro. Em seguida, nós iremos colocar o pó. Então, o pó será hidratado pelo líquido. Hidratação, homogeneização. E aí a resina começa a passar pelas fases específicas. Manipula para que não fique nenhum hiato dentro do pote. Ela tem a forma inicialmente arenosa. Após a homogeneização, você tampa o pote, espera pouco tempo, e esse tempo vai depender da temperatura ambiente. Então, inicialmente, na fase arenosa, não existe reação química. O líquido hidratou o pó. Em seguida, como vocês podem observar, o material ele passa agora de uma fase grumenta para uma fase de grande escoamento. Ó. Essa fase agora, o líquido começou a reagir com a superfície das pérolas do polímero, começou a reação química. Novamente você confere, tampa o pote novamente, espera mais um pouco e a reação vai acontecendo. Após o contato do pó com o líquido, não tem como nós retornarmos, viu? Tem que estar bem atento para que você consiga construir corretamente a sua moldeira na fase ideal, que é a fase plástica ou a fase de trabalho. Após algum tempo, material que antes estava com a plasticidade muito grande, ele começa a criar corpo. E se nós tocarmos nesse material, vamos observar a formação de fios. A resina sai da fase arenosa para a fase fibrilar ou filamentar. Então você toca no material e ele começa a formar fios como se fosse, não sei se dá para perceber, como se fosse teias de aranha. Daí o nome da fase fibrilar ou filamentar.
Dá para perceber? Ó, formação de fios parecendo teias de aranha. Você quando toca no material, a formação de filamentos como fossem teias de aranha. Então essa é a fase fibrilar ou filamentar, também chamado filamentosa. Então ainda não está no momento da fase de trabalho, que é a fase seguinte, onde ela atinge uma textura que você pode remover do pote, ela não tocará mais, não aderirá mais nas mãos, nem formará mais fios. Então, em seguida, o material vai criando consistência e nós já podemos juntar todo o material para o canto ou uma das extremidades do pote, até que você toque nele e não haja mais a formação dos fios. Então aqui ó, a gente observa que ainda tem a formação dos fios, vendo? Bem menor a quantidade. Então fecha mais um pouquinho e esperamos agora que a resina atinja a fase de trabalho. Chegando na fase de trabalho, as placas de vidro já estão prontas para nós utilizarmos. Chegando aqui na fase de trabalho, ó, a gente junta todo o conteúdo para uma das extremidades do pote. E aí nós poderemos agora, com essa massa, começar a construção da nossa moldeira. Então, como nós iremos fazer a moldeira superior, inicialmente será dada uma forma de esfera. Não esquecer que as placas já estão isoladas, então ela não adere mais na mão, tá vendo? Ela não solta mais fios, está na fase considerada fase de trabalho. Colocamos no centro da placa e ter o cuidado de fazer a compressão desse material com a face da placa que foi isolada, hein? Centralizamos, comprimimos, até onde será a compressão, até que a placa superior toque nos espaçadores que foram colocados. Então, com isso, nós vamos criar um disco de resina com a espessura de 2 milímetros, uniforme. Capturamos o disco e levamos agora o disco ao modelo, com cuidado de começar a adaptar a placa no centro. Comprimimos primeiro no meio, no centro, removendo a possibilidade de presenças de bolhas de ar e levamos o material para a extremidade. Aqui a gente tem 2 condutas. Segura para que ele não escoe. Com auxílio do próprio modelo, você já pode recortar o excesso. E agora, esse excesso aqui, ele será utilizado para a confecção futuramente do cabo. Então agora, com um pote Dapen com monômero, nós iremos colocar monômero na borda. Isso fará com que evite a liberação de tensões de manipulação do material, que a liberação de tensão será justamente o levantamento dele dessa área, e que você pode também vir com auxílio de um lecron e procurar aqui recortar todo o excesso que tenha ficado além do que você pretendia remover.
Tenha o cuidado de nunca recortar esse excesso exatamente em cima da linha, para que a moldeira não fique curta. Ela deverá ser construída inicialmente alongada e os excessos serão removidos durante a fase de acabamento dessa estrutura. Então, recortamos os excessos com auxílio do electron umedecido. Então, novamente, com auxílio do monômero, para reter a liberação de tensões, passamos só na borda. Não há necessidade de você passar isso em outras regiões. E podemos observar que toda a moldeira ela está adaptada sobre a área que nós pretendíamos que ela ficasse. Com o material que ficou em excesso, nós vamos construir o cabo da moldeira. Então, o cabo deverá ter a forma retangular, não é? Mais ou menos de 1 a 1,5 de comprimento, de largura, aliás, por 1,5 a 2 de comprimento. Então, a forma do cabo ele é retangular. A gente nivela. E temos aqui o cabinho de 1,5 a 2 e mais ou menos 1 a 1,5. Com o auxílio de um lecron, nós abrimos uma das faces para criar uma maior superfície de adesão do cabo sobre a moldeira individual. Com auxílio do líquido, que é o monômero que está no pote DAP, nós umedecemos e levamos aí todo o conjunto centralizado na crista do rebordo alveolar. Inicialmente, fazemos a adaptação, o cabo ficará perpendicular inicialmente à crista do rebordo alveolar e em seguida nós daremos uma inclinação de 45 graus em direção à vestibular. Porque se o cabo ficar perpendicular à crista do rebordo alveolar, após a moldeira concluída, esse instrumento, que é a moldeira individual, não conseguirá ser adaptado na cavidade bucal do nosso paciente. Então, o cabo fixado na crista do rebordo alveolar, inicialmente de forma perpendicular. Em seguida, nós vamos promover uma angulação desse cabo, 45 graus, para vestibular. E aí nós iremos aguardar a polimerização da resina. Nesse momento, ou você contém a resina, segurando até que chegue na fase borrachoide, onde a gente percebe que chegou nessa fase pelo aquecimento, ou seja, liberação do calor da transformação das cadeias poliméricas. Então, a gente terá aqui que conter. A contenção poderá ser de duas formas: ou você segura, ou você coloca todo esse conjunto dentro da água, em uma cubeta cheia de água. A pressão da água sobre o material impedirá que a resina libere as tensões de manipulação que foram induzidas durante o manuseio desse material na fase plástica, que é a fase de trabalho. Então, assim que começar, você notar que começou a amornar ou a aquecer, não há mais necessidade de você ficar contendo a moldeira sobre o modelo. Amornou, não há necessidade mais da contenção. Você não pode remover a moldeira do modelo. Entretanto, tem que esperar o material resfriar. Agora, enquanto não perceber que o conjunto amornou, ou seja, a liberação na superfície da exotermia promovida pela reação química da resina, a moldeira deverá ser contida ou manualmente ou sobre uma coluna de água. Não precisa
após se detectar o amornamento, ou seja, a presença da exotermia, não há necessidade mais de segurar. Entretanto, ela continua na fase borrachoide. Nós temos que esperar o resfriamento para que ela atinja a sua fase rígida, nós possamos remover do modelo para darmos o acabamento e o polimento. Após a polimerização da resina acrílica e o resfriamento do material, a moldeira deverá ser removida do modelo. Então, essa remoção é feita por um movimento em uma única direção. Você segura pelo cabo, segura o modelo e aí você remove a moldeira do modelo. Então, aqui nós estamos com a moldeira pronta para ser processada, ou seja, dá o acabamento dessa moldeira de acordo com as necessidades da moldeira individual. Vocês observam que as bordas estão cortantes e que, tomando como referência o limite que nós confeccionamos no modelo, a moldeira ela está alongada. Então, com o auxílio de instrumentos rotatórios, nós iremos dar todo o acabamento até que a borda da moldeira chegue na linha que nós demarcamos e aí o instrumental estará pronto para ser levado à cavidade bucal do nosso paciente, procedendo assim a moldagem chamada funcional, moldagem de trabalho ou moldagem definitiva na prótese total, que será realizada com auxílio da moldeira individual. Então, com o instrumento para corte, é uma peça reta, broca de tungstênio em forma de pera, corte cruzado, a maxi cut, nós iremos proceder o acabamento. A forma que você tem que pegar nessa peça reta é o seguinte, ela é palmar, segura com os 4 dedos e o dedo polegar vai ficar disponível para que você consiga apoiar na moldeira para nós darmos o acabamento. Então a forma é essa aqui, segura com os 4 dedos, apoia o polegar e com esse movimento nós vamos dar o acabamento arredondando a borda e baixando a borda da moldeira até que consigamos chegar no limite que foi planejado para essa moldeira individual. Então, motor em movimento. Esse procedimento será realizado em toda a borda da moldeira até que o limite coincida com o limite planejado no modelo programado. Concluída a fase de acabamento inicial da moldeira, temos que observar que toda a borda da moldeira deverá estar coincidindo com a linha pontilhada, que foi o nosso planejamento inicial. Então, toda a borda coincidindo com a linha pontilhada. A fase seguinte, nós avaliarmos se toda a borda ela está arredondada e com a espessura uniforme. Então, podemos observar que quase toda a espessura está uniforme, exceto aqui nessa região, que a espessura está um pouco maior do que o lado oposto. Então, com isso, a gente volta e corrigimos a área externamente. Esse ajuste jamais poderá ser na face interna da moldeira. Corrigimos externamente até que toda a borda do instrumento
apresente-se com a superfície uniforme. Toda borda uniforme. Isso é muito importante para a moldeira individual na prótese total. Após a avaliação, aqui está desligado, né? Após a avaliação do limite, que deverá estar sobre toda a área pontilhada, que foi o planejamento do limite da moldeira individual e o planejamento do futuro limite da prótese total, as bordas todas arredondadas e uniformes, a uniformidade dessas bordas coincidente em toda a periferia, caso haja necessidade de correção, essa correção nunca deverá ser pela face interna, sempre pela face externa. A última etapa agora de ajuste da moldeira será o alívio de freios e bridas, caso haja necessidade. Para isso, nós iremos, com o auxílio de um lápis grafite, demarcar o contorno dessa estrutura, que já foi demarcado aqui nessa região. Freio aliviado em forma de V, com o vértice voltado para baixo. Agora, a moldeira, por ser confeccionada em resina transparente, nós iremos colocar sobre o modelo e, com auxílio de um lápis grafite, marcaremos na moldeira o centro dessa estrutura. Se é um V, com o vértice voltado para baixo, marcaremos o centro. E aí, com auxílio de um disco de carborundum, nós iremos promover a abertura ou alívio dessa estrutura anatômica. Jamais a liberação de freios e bridas poderá ser feito com brocas de extremidades arredondadas. Se ela é em forma de V, com o vértice voltado para baixo, o instrumental ideal para isso será um disco. No caso, iremos utilizar o disco de carborundum, que deverá ficar apoiado na borda e ele entrará perpendicular à borda da moldeira, até a altura que você preconizou que deveria realizar essa profundidade. Depois, com o movimento lateral, abrimos um dos lados do V, depois reabrimos o outro. Então, a finalidade desse procedimento é liberar a inserção muscular. Não poderá ficar muito aberto para não perdermos área, nem poderá ficar muito fechado para que não haja a limitação do movimento dessa estrutura durante o movimento de moldagem e, consequentemente, na futura prótese, os movimentos de fonação e mastigação. Então, inicialmente perpendicular, em seguida inclinamos discretamente para um lado, inclinamos discretamente para o outro e vamos agora levar para o manequim para vermos se conseguimos aquilo que a gente tinha como objetivo. Liberar o freio labial superior. Então, aqui centralizado e o freio liberado. O cuidado que a gente tem que ter nesse momento é que a bordinha da moldeira deverá ficar arredondada. Nós removemos esse ângulo vivo e agora irá se proceder o acabamento final da moldeira para que ela apresente todas as condições que possam ser levadas à cavidade bucal do nosso paciente. Então, não poderá apresentar nenhum ângulo vivo, e isso causará machucados e incômodos ao nosso paciente. Esse refinamento final de acabamento poderá ser feito com auxílio do mandril
para lixa, que é um mandril com fendas, que nós iremos utilizar para remover todas as bordas cortantes, ou então feito com auxílio de borrachas específicas para dar acabamento e polimento em resinas. O movimento. Não esquecer que a forma de vocês pegarem a peça reta, ela é palmar, com os 4 dedos, e o polegar fica livre para que vocês possam apoiar na moldeira e não tenha risco de ter trepidações. Então, toda a área de borda será dado acabamento. Então, quem entrará em contato com o paciente se apresentará agora de forma arredondada, removendo todas as arestas cortantes. Nunca esquecer que durante esse procedimento o polegar deverá estar apoiado para que você tenha segurança no procedimento que irá realizar. Concluída essa etapa, você checa se realmente não existe mais nenhuma aresta ou borda cortante e a moldeira agora está pronta para seguir a confecção da moldagem funcional ou moldagem de trabalho na prótese total.